Youtuber nem a gente, mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, boa tarde, meu nome é Hugo Braga e estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito das orações subordinadas adverbiais. Bom, quando começamos a estudar a sintaxe do período composto, começamos a verificar o comportamento de orações quando elas se comportam como se fossem termos, né, dentro de um período. Os períodos compostos eles vão ter sempre dois ou mais verbos, no mínimo dois, né, porque eu consigo estabelecer uma relação entre as orações. Essa relação pode ser de independência, e eu tenho o que eu chamo de orações coordenadas, ou eu posso ter orações com dependência, em que eu tenho uma oração principal e uma outra oração que eu vou chamar de oração subordinada. Nós vimos as orações subordinadas adjetivas, as subordinadas substantivas, e agora veremos as orações adverbiais. O que é um advérbio? Um advérbio é um termo que expressa circunstância, né? Como, onde, quando, por quê, para quê, com quem, enfim. Né? A ação ela é acompanhada de uma circunstância. Se eu digo, as garotas chegaram, né? Eu tenho um período completo, o sujeito simples, as garotas chegaram, verbo intransitivo. Mas eu posso acrescentar circunstâncias a essa oração? As garotas chegaram hoje. Quando? Né? As garotas chegaram hoje rapidamente. Como? Né? As garotas chegaram hoje rapidamente de carro. Que meio, que instrumento, enfim. Eu posso agregar várias circunstâncias à ação verbal. Então, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que têm função de adjunto adverbial da oração principal. Elas vão expressar circunstâncias, né, de um verbo ou de um advérbio da oração principal. Existem vários tipos, mas são mais fáceis de perceber, principalmente se a gente conhece as conjunções, que são os termos de ligação, que estabelecem essa relação entre a oração principal e a subordinada adverbial. Bom, oração subordinada adverbial temporal, obviamente é aquela que responde a pergunta quando. Ela chegou quando eu saí. Perceba, há um verbo aqui, o verbo chegar, e outro verbo aqui, o verbo sair. Essa é a minha oração principal. Ela chegou. Por quê? Porque ela é um enunciado de sentido completo. Sujeito, verbo intransitivo. Ó. Não preciso de nada mais. Se eu parasse aqui, esse enunciado estaria completo por si mesmo. Quando eu sair, só vai acrescentar a circunstância, né, do momento, quando essa ação de chegar foi realizada. Veremos outros exemplos a seguir. Adverbial causal é aquela que traz a causa. Né? O nome é um pouco diferente. Não é casual, que é aquele que a gente diz que a gente usa, né, no cotidiano, mas é aquele que traz a causa, o porquê. Ele chorou porque se machucou. Ora, o que aconteceu primeiro? O choro ou o machucado? O fato dele ter se machucado foi a causa do choro. Então, o verbo também é intransitivo, da mesma forma. Eu tenho aqui a minha oração principal e do lado de cá a minha adverbial, né, causal. A adverbial final é aquela que responde a pergunta para quê? Né? A ideia de finalidade. Não de quando algo acaba, tá? Final vem de finalidade. Ele estudou para que fizesse boas provas. Né? Então, realiza uma ação. No caso aqui, eu preciso de um complemento, né? Estudou alguma coisa. Isso pode estar implícito, subentendido na minha frase. E aqui eu tenho a finalidade dessa ação, para que ele fizesse boas provas. Da mesma forma, né? Mais simples do que as orações subordinadas substantivas, a gente consegue perceber, né, respondendo a essas perguntas, sem necessariamente conhecer a transitividade do verbo. Mas saber a transitividade é essencial, né, para entender mais aprofundadamente essas relações que há entre as orações. A concessiva, ela tem uma ideia de oposição, mas não é a oposição do mas, do porém, do contudo, do todavia, que nós veremos nas orações coordenadas na nossa próxima aula. A concessiva é aquela que a gente usa geralmente o embora, o apesar de, né, o ainda que, o mesmo que. Né? Quando eu tenho algo acontecendo, mesmo que eu tivesse uma expectativa que fosse o contrário disso. Ora, embora não tivesse se esforçado, então, se não se esforçou, provavelmente o resultado é negativo. Mas acontece o contrário. Ela venceu. É a minha oração principal. Aqui, ó. Embora não tivesse se esforçado. Então, existe uma contrariedade, não é? Entre esse resultado, né, e a
ação aqui desempenhada na outra oração. Esse tempo verbal da segunda oração, na verdade, esse modo verbal, né? O tempo e o modo. Mas o modo verbal, ele vai sempre vir no subjuntivo e não no indicativo. Embora não tenha se esforçado, seria possível aqui também, ou embora não tivesse. Isso vai acontecer, né, quando a gente estiver fazendo períodos dessa forma. Nós vamos perceber isso, né? A gente percebe isso quando a gente estuda o que a gente chama de correlação verbal. A comparativa, mais simples, né, de igualdade, superioridade ou inferioridade, tem geralmente um segundo verbo que está oculto, que está subentendido. Nós não precisamos repeti-lo. Olha lá, ela falava tanto quanto ele falava. Aqui, essa frase não tem relação com, essa oração não tem relação com o verbo diretamente, mas com o advérbio. Tanto. Então, na comparação, falava tanto quanto ele falava. Então, os dois falavam a mesma quantidade, por assim dizer, né? Então, falava. Para evitar repetição, né? Eu posso omitir o verbo. Eu coloco aqui ele entre parênteses para que você perceba isso. E aqui eu já retiro ele totalmente. Ela estudava mais do que ele estudava, né? Então, a minha oração subordinada é essa aqui, ó. Que ele estudava. O que ele, simplesmente. Embora o verbo não possa não aparecer aqui. Estudava mais, né? Eu posso omitir esse do, embora formalmente eu precise dele aqui, mais do que. Então, essa aqui é a minha oração principal. Essa primeira, ele estudava mais do que ela estudava mais do que ele estudava. Ele pensava menos do que ela. Da mesma forma, ó. Então, a minha oraçãozinha é só essa aqui, ó. Professor, mas cadê o verbo? O verbo está implícito, porque é uma comparação, né? Está se pensando aqui na mesma ação. Existem outros tipos ainda, eu vou pausar para alterar o quadro e nós continuamos. Bom, continuando então, nós temos ainda alguns outros tipos, né? São 9 tipos no total que prevê a gramática normativa. A ideia de proporção, de condição, de consequência e de conformidade. Então, a adverbial proporcional parece uma espécie de comparação, né? Mas uma coisa acontece à medida que outra acontece. Quanto mais ela falava, menos ele ouvia. Eu tenho uma inversão. Menos ele ouvia é a minha oração principal. Então, isso se sucede, né, na proporção em que isso acontece. Então, essa é a minha oração subordinada. Ela pode vir, né, antes ou depois. Menos ele ouvia, quanto mais ela falava. Poderia inverter sem nenhum problema. Então, à medida que eu escrevia, o aluno copiava. São duas ações concomitantes, né? Mas uma acontece na mesma proporção que a outra. A condicional é aquela que a gente diz, olha, algo acontece se isso for feito, né? Tem uma condição, caso, contanto que, né? Então, uma condição e hipótese para acontecer o fato da oração principal. Então, poderia ser perdoado. Com qual condição? Olha lá, ó. Caso pedisse desculpas, poderia ser perdoado. Então, essa aqui é a minha oração principal, né? E essa é a oração condicional. Isso acontece se isso acontecer. Aqui também a gente vê o modo subjuntivo, né? Parecido com aquela que a gente viu anteriormente lá, a concessiva. Mas aqui a gente está falando da condicional. A consecutiva, concessiva e consecutiva são os nomes um pouco mais diferentes que a gente vê, é aquela que traz a consequência de um advérbio da oração principal. Ele reclamava tanto, ó, tá aqui o meu verbo, né, que a namorada fugiu com outro. Então, né, o som estava tão alto que eu fiquei surdo. Então, uma coisa é a consequência da outra, é o contrário da causal. A causal, eu tenho causa e consequência, mas a oração subordinada está na causa. Aqui a oração subordinada está na consequência. Ele reclamava tanto, consequência disso, não é? Oração subordinada adverbial consecutiva, que a namorada fugiu com outro. Então, uma coisa acontece em consequência da outra. Aqui eu tenho a causa, aqui é a consequência. Beleza? Então, quando a gente for fazer exercício sobre isso, né, a gente vai poder aplicar e corrigir na prática essas ideias. A adverbial conformativa é aquela que traz ideia de conformidade. Como diz, olha, de acordo com, segundo, conforme, né? Conforme diz a lei. Olha, tem um verbo aqui. Não há
crime sem lei anterior, mas que o defina. Então tem um verbo aqui, outro verbo de cá. Não há crime sem lei anterior, mas quem diz isso? Olha, quem diz isso é a lei. Então, conforme um pensamento já estabelecido, conforme uma visão anteriormente, né, explicitada, eu tenho, né, um outro fato sendo definido. Então essa é a minha oração principal e essa aqui é a minha oração subordinada adverbial do tipo conformativa. Então são esses os 9 casos de orações subordinadas adverbiais. Vou mandar para vocês uma lista de exercícios que vai conter tanto as adjetivas, quanto as substantivas, quanto as adverbiais, para que a gente possa, né, tentar fazer separadamente, identificando o que cabe relacionado a cada um desses tipos de orações, e depois a gente vem para o quadro, né, para fazer essa correção, né, pontuando ali o que é preciso saber com relação a cada uma dessas classificações que eu só apresentei inicialmente para vocês. Muito obrigado, por hoje é só.